Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto encontro do minicurso Regiões Polares e Relações Internacionais. O tema deste quarto encontro é Regiões Polares e Agendas de Pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente vai contar com os pesquisadores Andrei Polejac e Leandra Gonçalves. Antes de passar a palavra para eles, eu tenho dois recados importantes. Estava prevista a participação da professora Karina Costa de Oliveira para esse encontro, mas infelizmente ela teve um imprevisto e não vai poder participar ao vivo com a gente. A Karina é professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e pela Universidade de Adelaide, na Austrália. Para esse encontro, então, ela deixou uma aula gravada em vídeo, que nós vamos disponibilizar no YouTube, tanto na página da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, quanto na página do Gerima. Então, a gente sugere fortemente que vocês assistam a aula da professora Karina. Ela pesquisa as articulações entre direito internacional ambiental e direito ambiental nacional, recursos naturais e sustentabilidade, e é líder do grupo de pesquisa em direito, recursos naturais e sustentabilidade da UNB. Um segundo recado importante é que, tendo em vista o grande interesse de todo mundo pelo minicurso, o interesse dos participantes, a gente decidiu organizar um quinto encontro sobre o tema. E esse quinto encontro, então, vai contar com a participação de quase todos os professores e pesquisadores que estiveram presentes nessas 4 semanas, e vai ser um espaço de conversa e debate entre eles e com vocês, para que vocês possam mandar dúvidas, aprofundar temas ou ideias, enfim. Vai ser um espaço de debate e conversa mesmo. Vai ser nessa sexta-feira agora, dia 16, das 10h30 ao meio-dia. E um ponto importante é, para quem estiver inscrito no curso e não puder participar por algum motivo desse quinto encontro, não precisa se preocupar, porque esse encontro não vai ter registro de presença, então não contará para a emissão do certificado. É um espaço extra mesmo, é um encontro extraoficial. Agora eu vou passar para os nossos ministrantes de hoje. Vamos começar com Andrei Polejac, que é biólogo, doutorando na World Maritime University das Nações Unidas, ex-coordenador geral de Oceanos, Antártica e Geociências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele trabalha com ciências marinhas e antárticas desde 2002, coordenou os esforços brasileiros de pesquisa no Atlântico e na Antártica, assessorando ações de governança, análise de projetos de pesquisa, formulação e implementação de políticas públicas, entre outras atividades. Possui também experiência com ONGs, tendo sido coordenador de projetos da ONG Pequi, Pesquisa e Conservação do Bioma Cerrado. Andrei, a palavra está contigo. Obrigado, Veridiana. Boa tarde a todos e bom dia para vocês que estão no Brasil. Eu sou Andrei Polejac, como a Veridiana me apresentou, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a procura por um curso sobre regiões polares eu acho sensacional para a época do que a gente tem passado, especialmente pelo papel que as regiões polares têm na manutenção do clima do planeta e o tipo de desafio que nós temos enquanto humanidade em manter esses espaços preservados, né, ou perto do pristino. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o meu tema de pesquisa de doutorado aqui na Suécia. É sobre a diplomacia científica na Antártica especificamente. E por que eu vou focar na Antártica? Porque o Ártico é uma loucura. Então, como os nossos interesses são muito mais diretos com a Antártica, eu vou focar no continente gelado ou mais ao sul do planeta. Mas muito do que eu vou falar hoje se aplica também na linha de pesquisa para o Ártico, né? O que faz a Antártica um espaço singular, como vocês devem ter percebido dos outros palestrantes desse curso, sensacional, por sinal, é que a Antártica ela é regida por um regime muito peculiar, né, que é o Tratado da Antártica. E esse tratado ele é sui generis no mundo, por várias questões. A primeira é que ele encerra um grupo muito seleto de países que podem ter algo a dizer sobre o futuro daquele continente.
O continente ele é estratégico do ponto de vista geopolítico, porque ele dá acesso a praticamente toda a parte sul do planeta, é detentor de grandes riquezas minerais, né, que o Tratado da Antártica congelou a exploração, e ele também é de interesse geopolítico de grandes potências do ponto de vista de defesa, né, e ações bélicas, né, porque mísseis saindo da Antártica chegam muito mais fácil em boa parte do planeta. Mas, graças a uma coisa chamada Ano Geofísico Internacional, a Antártica foi dedicada à paz e à ciência. Então, hoje eu vou falar o papel que a ciência teve na determinação desse espaço como sendo um espaço dedicado à paz, à ciência e à preservação ambiental. Então, para começar a nossa explanação hoje, eu vou falar um pouco sobre diplomacia científica, que é um conceito que ele é muito debatido, mas que todo mundo acha que sabe o que é. E eu resolvi fazer um doutorado sobre isso justamente porque esse é um conceito que está sendo muito utilizado, né? A diplomacia científica, ela estuda a influência da ciência nas relações internacionais e a influência das relações internacionais na ciência em todas as miríades possíveis, né? E como eu falei, é um termo muito utilizado atualmente pela política para promover a cooperação científica, aproximar os países e obter respostas para benefício social. Então, naturalmente, as pessoas tendem a pensar que diplomacia científica significa pesquisadores colaborando, né? E é muito maior do que isso. A pesquisa nessa área tem mostrado, na verdade, que as forçantes políticas e sociais que permeiam incluem, por exemplo, a competição, a relação, né, entre a competição e a cooperação entre os países, a relação entre os interesses nacionais e os globais, e a ciência como uma forma branda de poder, ou soft power, como foi cunhado em 97 por Joseph Nee. O soft power da ciência é você conseguir atrair outros países para os seus valores nacionais e para suas benesses, né? De uma forma de sedução, como uma forma de sedução, e não em contraste com as forças bélicas e comerciais, que são forças coercivas, né? Que não são soft power, mas seriam um tal de hard power, né? Então, pela ciência, você consegue meio que promover o seu país e os valores do seu país, atraindo os jovens talentos para serem educados lá e dentro das suas formas de liderança. E com isso você ganha uma grande influência sobre o futuro geopolítico do planeta, né? Como que funciona essa diplomacia científica na Antártica? Começa pela negociação de um tratado, né, para a área do planeta, para a total área do planeta abaixo do paralelo 60 ao sul, e é a diplomacia em sua forma mais prístina, né? Uma negociação típica diplomática, né? Mas ela foi completamente baseada nas evidências científicas que vieram do Ano Geofísico Internacional. O Ano Geofísico Internacional foi um esforço mundial de alavancar as pesquisas, especialmente na área de física, né? E os polos tiveram um foco muito interessante, né? E foi por causa dessas evidências científicas que se resolveu, então, negociar, começar o processo diplomático de negociação de novo tratado. Esse tratado ele suspende as reivindicações territoriais e ele clama por um continente dedicado à paz e à ciência, né? E muitas vezes é chamado como um laboratório a céu aberto, né? A tentativa de manter a Antártica como um ambiente pristino, né, da influência humana, o que não é bem verdade, né? Porque até na Antártica até teve Covid atualmente, fez com que se movesse, então, esforços diplomáticos baseados na melhor ciência disponível, né? O artigo 9º, que é um artigo que mais ou menos determina quais são as condições necessárias para os países fazerem parte do Tratado da Antártica como membros consultivos, tá? Que isso fique bem claro, traz que ou você faz uma ciência substancial ou você está fora do clube fechado dos 29 membros consultivos. E isso é importantíssimo, porque 29 membros é que fazem, o que decidem o futuro daquele continente, né? Inclusive se eles vão manter o tratado pertinente, né, em voga ou não. E o que faz a gente questionar, né, que a ciência se torna um poder diplomático, né, porque se você não faz a ciência, você não pode participar do tratado, mas ela só é aplicável para quem pode, né? E pouquíssimos países, só 29 países no mundo inteiro, têm condição de manter programas científicos na Antártica, né? Então, fazer ciência na Antártica não é simplesmente pelo caráter pristino daquele continente ou pelos interesses científicos de descobertas que nós temos. Na verdade, fazer pesquisa na Antártica é um ato político, né? E diplomático, né? Mas o tratado também diz que a ciência ou as informações científicas não podem subsidiar as reivindicações territoriais, nem no futuro.
E isso foi um pulo do gato muito interessante que esse tratado trouxe, que você, apesar de ter intensivos programas de pesquisa, daquilo pode ser usado para consubstanciar a sua reivindicação territorial. Então, vai ser muito interessante, caso algum dia, o que eu pessoalmente acho que não vai acontecer enquanto eu for vivo, mas caso algum dia o tratado seja suspenso, ele volta então às reivindicações territoriais. Mas tudo que a gente coletou de dados até então, com certeza vão ter que ser usados para basear a posição política e diplomática dos países, né? Então, não sei como é que vai ficar esse artigo do tratado, mas é interessante. A TCM e o CEP, ou seja, o Antarctic Treaty Consultative Meeting, que é as reuniões anuais que tem desses 29 países, e o Comitê de Proteção Ambiental, são feitos por decisões, as decisões são unânimes, ou seja, tem que haver consenso, não é uma votação. Então, os assuntos que são tratados na TCM e no CEP, eles demoram anos para serem resolvidos, porque você tem que convencer todo mundo. Então, tem um equilíbrio muito tênue entre as forças políticas do que está em jogo. Vou dar um exemplo muito claro. Durante muitos anos, durante muito tempo, enquanto eu coordenava a parte científica do PROANTAR, a Rússia tentava avançar a cada ano alguns centímetros a mais da perfuração do lago Vostok, né? Que eles acabaram concluindo. E todos os anos era uma discussão intensa sobre os riscos ambientais que a gente tinha em estar abrindo um ambiente que estava lá fechadinho há milhões de anos, né? E a Rússia queria trazer isso porque era de interesse dela científico, claro que era. Deu informações importantes, deu, mas os interesses ocultos geopolíticos que tinham sobre os recursos minerais ou sobre fontes de novos medicamentos, né, bioprospecção em si falando, eram muito maiores do que simplesmente a descoberta científica, né? Então há uma característica comercial e política por trás dessas decisões, mas elas são unânimes, né? A Camelar, como a Leandra vai falar hoje, eu não vou me entrar muito, ela usa a evidência científica como todas as organizações regionais de pesca, né? Então, essa evidência científica ela é usada para suportar as decisões que têm impactos econômicos e sociais. Quem pesca, quanto pesca, qual é o status daquele estoque pesqueiro e qual é o status da qualidade ambiental em volta, e dos serviços ecossistêmicos, né? E a Camelar também, como a Leandra deve falar, tem tentado ao longo dos anos montar novas áreas marinhas protegidas na Antártica, né? E tem sido bem complicado, justamente porque as decisões são unânimes e elas têm características ocultas, né? Então, essa pesquisa em diplomacia científica, ela pode informar as faltas de ação nacional, no caso do Brasil, né? E o uso desse poder brando da ciência mais efetivamente em nosso benefício, em benefício dos cidadãos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra também como que você pode balancear os interesses nacionais, né, que vão além de um governo, né, são interesses de Estado, como que esses interesses podem ser equilibrados com os interesses globais, né, como, por exemplo, o que eu mencionei, o papel da Antártica na regulação do clima. Então, dentre algumas das ações estudadas que eu trouxe para vocês, são a avaliação da capacidade nacional de pesquisa. Você precisa saber o que você tem disponível, né, para poder usar isso como um poder brando, a busca das parcerias mais vantajosas na cooperação internacional, a inserção dos pesquisadores nacionais em processos de avaliação, em processos globais, no âmbito da ONU ou no âmbito do próprio Tratado da Antártica, estratégias de posicionamento diplomático, abarcando valores nacionais em balanço com os interesses globais e por aí vai, né? E é o que acontece, tudo que eu falei para vocês até agora sobre a diplomacia científica, ela na Antártica, ela acaba sendo uma agenda muito semelhante ao oceano, porque o oceano, apesar dele parar no paralelo 60 Sul, né, a Convenção do Direito do Mar, da ONU, ela tem que tocar com o sistema do Tratado da Antártica, né? Então as agendas acabam se parecendo, né? E sobre essa agenda de oceano, eu publiquei um paper recentemente que eu tento fazer essa categorização do que seria uma diplomacia científica oceânica, né? E isso é muito aplicado, seriam características muito semelhantes ao que seja feito na Antártica ou no Ártico. E a categorização clássica da diplomacia científica é a ciência na diplomacia, a diplomacia para a ciência e a ciência para a diplomacia. A ciência na diplomacia é quando você usa evidência científica para informar negociação e tomar decisões. A diplomacia para a ciência é quando a diplomacia consegue recursos e faz com que a pesquisa seja feita de forma a fornecer subsídios e soluções
para processos diplomáticos, né, que a gente tem vivido. E a ciência para a diplomacia é quando você usa a ciência para trazer países, mesmo que estejam em conflito em outras áreas, mas que você consiga fazer os países conversarem, abrir uma linha de diálogo pela ciência, né? E eu dou alguns exemplos nesse artigo. E um outro artigo que eu publiquei, um dos exemplos de diplomacia científica do qual o Brasil faz parte hoje no oceano, é essa aliança para todo o Oceano Atlântico, né? Ela é baseada em 3 acordos internacionais que estão nessa figura na sua direita. Começou numa cooperação padrão, né, business as usual, que é a Declaração de Galway, em 2013, entre União Europeia, Canadá e Estados Unidos, ou seja, superpotências de pesquisa oceânica alinhando seus financiamentos e suas prioridades de pesquisa, nada de novo. Mas aí, em 2017, o Brasil e a África do Sul montaram o que a gente chama de Agenda Sul-Sul para pesquisa marinha. E ali a gente alinhou, junto com a participação da Argentina, Namíbia, Angola e Uruguai, quais seriam os interesses da nossa região do Atlântico Sul que promoveriam essa cooperação com o Norte, né? Como que a gente poderia se beneficiar? Uma estratégia clara de diplomacia científica oceânica. E aí, ao fim e ao cabo, em 2017, União Europeia, Brasil e África do Sul assinaram a Declaração de Belém, que se chama Belém porque foi assinada na Torre de Belém, em Lisboa, alinhando finalmente o Sul e o Norte em estratégias de pesquisa. E essa estratégia, essa aliança, ela é muito interessante, porque ela apoia a pesquisa colaborativa, mas ela visa o bem-estar dos cidadãos. Então, ela tem um cunho social que força os interesses nacionais a serem equilibrados pelos interesses das comunidades atlânticas. E ela fortalece os laços entre os países, né, porque posteriormente a gente teve a União Europeia assinando bilaterais com a Argentina, com Cabo Verde, mais recentemente com Marrocos, trazendo esses 3 países também para essa aliança, né? E ela é aberta ainda a outros países. Então, conforme a gente avança com a implementação da Declaração de Belém, a gente está agregando outros estados a participar dessa brincadeira, sendo que os mais visados atualmente são os estados caribenhos e o México. E tem essa outra publicação que explica passo a passo como foi que a gente montou isso e quais foram os interesses que foram sendo colocados em voga. Dentro dessa, dos resultados dessa aliança foi o financiamento de projetos multiescalares em multiescala, né, mas que agregam pesquisadores de toda a região. E foi a primeira vez que o Brasil pôde voltar a receber financiamento da União Europeia, que estava congelado desde o Programa Quadro de 2017. E um dos projetos do qual eu faço parte se chama Mission Atlantic, que ele quer trabalhar uma abordagem ecossistêmica integrada, né? E o que é isso, né? Segundo a UNEP, essa abordagem é a gestão integrada abrangente das atividades humanas com base no melhor conhecimento científico disponível sobre o ecossistema e sua dinâmica, a fim de identificar e agir sobre as influências que são críticas para a saúde dos ecossistemas, alcançando assim o uso sustentável dos bens e serviços ecossistêmicos e manutenção da integridade do ecossistema. Isso é muito complicado de ser feito, porque a abordagem ecossistêmica integrada, ela geralmente é feita em escala muito menor, né, local. E nesse projeto Mission Atlantic tem estudos de caso que vão desde da abordagem em Santa Catarina, por exemplo, da aplicação desse conceito em Santa Catarina, até uma abordagem para toda a bacia do Atlântico. Então, quais são os drivers, né? Quais são as indústrias que estão envolvidas, quais são os interesses econômicos, geopolíticos e científicos, e como é que a gente faz para balancear esses interesses e conseguir ter o uso sustentável do oceano, né, do Atlântico. Nesse caso, a diplomacia científica vai ser fundamental para informar o processo ou ser informada pelo processo de como esses atores se interrelacionaram e como que eles influenciaram as tomadas de decisões, por exemplo, dos países, né, que fazem parte. E agora a gente tem uma oportunidade muito bacana, que é o estabelecimento da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável pela ONU. Ela tem como mote a ciência que precisamos para o oceano que queremos, mas a ideia é que a gente possa ter finalmente o uso ao longo desses 7 objetivos, né, que eu peço desculpa estar em inglês, mas eu não consegui mudar a figura, mas são 7 objetivos gerais, né, que a década quer atingir até 2030, e a ideia é que a gente use a ciência para o bem-estar do cidadão. Então, é uma força de promover a pesquisa científica marinha, obviamente que a década está tentando se articular com o Sistema Tratado da Antártica para falar sobre o Oceano Austral, né, que é um oceano importantíssimo na circulação oceânica do planeta,
Mas, assim, ao fim e ao cabo, as decisões do que acontece com o Oceano Austral vão ser tomadas pela própria ATCM. Mas, de qualquer forma, a década traz como pilar, né, trabalhar juntos pelo bem comum no verdadeiro espírito de multilateralismo. Então, a década em si é um processo de diplomacia científica também. Então, fechando a minha apresentação para vocês, o que a diplomacia científica oceânica oferece, né? Nesse caso, Antártica, Polar, tanto faz, ela oferece, né, para a gente, brasileiros, né? Ela aumenta a cooperação científica, obviamente, né? Ela abre espaços e oportunidades para os nossos pesquisadores. Ela possibilita um equilíbrio de capacidades, porque abrindo essa ponte, essa negociação, você também tem a transferência de tecnologias, você tem acesso a novas formas e conceitos e infraestrutura de pesquisa. Ela traz um benefício social, ou seja, você vai estar produzindo a ciência para gerar resultados que sejam de benefício das comunidades envolvidas, e espera-se que ela produza uma política melhor informada, informada e baseada na melhor ciência disponível, né? Então, muito obrigado, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, e eu espero que vocês estejam convencidos de que a diplomacia científica é uma arma poderosíssima para a gente passar a usar no nosso dia a dia, seja lá se você é químico, físico, biólogo ou sociólogo. Obrigado. Obrigada, Andrei. Muito interessante a gente pensar, às vezes nos passa despercebida essa relação entre política e ciência, principalmente nas ciências mais duras, né? Bem interessante. Antes de passar para a Leandra, eu quero lembrar vocês que vocês podem ir mandando as questões e a gente vai compilando daí para depois da fala da Leandra a gente juntar tudo e repassar para os pesquisadores. Então, a Leandra é bióloga, é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Oceanográfico da USP, sendo parte do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tem doutorado pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, com pesquisa sobre gestão pesqueira em nível internacional, considerando interface entre ciência e política. Já atuou com Greenpeace e Fundação SOS Mata Atlântica e foi pesquisadora no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade de Campinas. É integrante da Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e do Projeto de Governança do Sistema Terra, além de autora principal do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Leandra, passo a palavra para ti, então. Obrigada, Veridiana. Um prazer estar aqui com vocês. Então, um bom dia para nós, boa tarde para o Andrei. Também um prazer poder dividir o curso de hoje com ele, uma pessoa com quem eu já venho dialogando há um bom tempo. Então, super legal a gente poder conversar com vocês e trocar mais informações aqui sobre essa questão da ciência e da política, né? A apresentação que eu vou fazer aqui hoje para vocês, ela é fruto da minha pesquisa de doutorado também, em Relações Internacionais, né, na Universidade de São Paulo, e ela tangencia muito a temática que o Andrei trouxe, mas olhando sobre uma outra perspectiva, mas de certa forma muito ligado, pelo menos indiretamente, em alguns casos, ou diretamente em outros casos. Então, eu trouxe um pouquinho da introdução sobre as organizações de ordenamento pesqueiro, que a gente chama de RFMOs, ou Regional Fisheries Management Organizations, é um nome que a gente usa no Brasil também, como RFMOs, então eu mantive as duas. Eu vou ter algumas imagens aqui em inglês também, que eu não consegui traduzir, minhas habilidades gráficas são péssimas, então a gente vai aos poucos trabalhando. Aqui, a minha pesquisa, ela discutiu basicamente se o poder ouve a ciência. Qual o poder? A tomada de decisão. De que forma que a ciência, o conhecimento científico, pode influenciar a tomada de decisão? Quais são as condições para que isso ocorra, em especial nessas organizações regionais de ordenamento pesqueiro? Então, como vocês já viram, né, nas aulas anteriores desse curso, a governança do oceano ela é formada por uma verdadeira sopa de letrinhas.
a maioria dessas letrinhas, né, que se espalham nesse oceano gigantesco, elas são ramificações ou são conectadas de uma forma direta ou indireta pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. E as organizações para o ordenamento pesqueiro, elas ficam aqui desse lado como organizações que visam resolver os problemas da sobreexplotação pesqueira de uma forma coletiva. E por que coletiva? Porque boa parte, ou a maioria, dos estoques pesqueiros que são regulados por essas organizações regionais, organizações internacionais de ordenamento pesqueiro, são espécies migratórias, ou seja, que transcendem o limite territorial, a soberania dos países. Então, espécies que ocorrem na costa brasileira, em áreas oceânicas, mas ainda assim sob jurisdição nacional, migram e chegam em áreas internacionais e também em áreas nacionais de outros países, ou seja, seria impossível a gente discutir o manejo pesqueiro dessas espécies sem acordos de cooperação, porque a gente está falando aqui do que a gente chama na literatura de recursos naturais de uso comum, ou seja, você tem uma quantidade X de recurso que, se os países não tiverem um acordo de como utilizar, alguns vão usar mais que outros, e esses alguns são aqueles que, em geral, têm uma condição material, econômica maior que outros, porque conseguem ter acesso a áreas mais distantes da costa, conseguem permanecer mais dias no mar. Então, esses acordos, eles vêm para acordar e discutir essas regras, em sua maioria vinculantes, para conservação e gestão desses estoques pesqueiros. E a maioria dessas organizações incluem grandes potências mundiais, grandes potências pesqueiras, como os Estados Unidos, China, os países da União Europeia e também os países do Sul, como no caso o Brasil. E aí, para esses primeiros acordos, eles surgiram em 1949. Um deles, inclusive, é a ICCAT, que fez parte também da minha pesquisa de doutorado, que é o acordo que discute a conservação dos atuns e afins no Atlântico Sul. Foi um dos primeiros acordos. Mas hoje, na verdade, já são 18 acordos regionais de ordenamento pesqueiro e que cobrem praticamente todos os oceanos do mundo. O problema disso é que desde 1949 que existem esses acordos, alguns antes disso também de forma mais embrionária, apesar dessa quantidade de acordo, apesar deles cobrirem praticamente todos os oceanos do mundo, ainda muitos autores concordam que eles não têm sido realmente eficazes para promover a manutenção e a conservação desses estoques pesqueiros. O resultado dessa falta de eficácia é que ainda, como mostra esse relatório da FAO, lançado em 2020, né, que apresenta o estado das pescarias no mundo, né, e dos estoques pesqueiros, apesar dessa quantidade de acordo, apesar dessa cobertura de acordos de cooperação em todos os oceanos do mundo, a gente ainda tem um aumento de espécies que são sobrepescadas, ou seja, pescadas acima do seu limite de recuperação do estoque, acima do que a gente chama de maximum sustainable yield, que é a quantidade de peixe necessária para você manter um estoque pesqueiro estável. É lógico que nessa discussão sobre estoque pesqueiro, maximum sustainable yield é também um assunto que ainda cabe muita discussão, qual seria o limite, a incerteza que a gente tem sobre essas informações, países que não têm a capacidade de reportar os seus estoques e realizar uma estatística pesqueira, como, por exemplo, é o caso do Brasil, né? Existem muitos países que ainda falham muito nesse reporte, que não tem informação suficiente. Então, a gente trabalha numa ciência com um alto nível de incerteza, mas a gente sabe que, apesar de existirem todos esses acordos, os estoques pesqueiros ainda continuam bastante sobreexplotados. Então, a minha pesquisa foi tentar discutir por uma vertente, existem várias lentes que a gente poderia usar para discutir isso, mas é o que impede que esses acordos de pesca sejam mais ou menos efetivos. E aí, nesse sentido, existem algumas variáveis explicativas. Por exemplo, primeiro, que os países buscam o ganho a curto prazo. Então, é muito difícil um país decidir pescar menos, imaginando que dali a 10 a 15 anos esse estoque pesqueiro vai se recuperar e ele vai poder pescar mais. É muito difícil um país
de fato, cumprir e fiscalizar uma área de oceano tão extensa. Então, você tem uma ausência do compliance e também do enforcement. Então, os países não necessariamente cumprem essas regras que são acordadas nessas arenas internacionais e muitas vezes tem uma ausência de penalidades. Além disso, a gente tem uma mobilidade muito alta das frotas pesqueiras. Então, esses navios, eles mudam de um lugar para o outro em busca desses estoques. E com esse alto nível de pesca não reportada, não regulada e ilegal, fica muito difícil você monitorar a quantidade de peixe que a gente tem embaixo da água, para então a gente conseguir, de fato, estabelecer regras que façam sentido e que permitam uma recuperação desses estoques. E, além disso, essa questão que o Andrei bem pontuou, e que eu vou explorar um pouquinho mais para frente também, que são que a maioria desses acordos regionais de ordenamento pesqueiro tomam decisão através do consenso, dessas decisões unânimes. E isso acaba, de certa forma, criando um incentivo muito perverso, porque você chega, para você não chegar a acordos de pesca, que vai limitar o quê? O freedom to fish. E esse é um problema muito grande para as organizações regionais de ordenamento pesqueiro e, em especial, para organizações internacionais ambientais que buscam regular esses commons, esses recursos naturais de uso comum. Nesse sentido, alguns acordos internacionais, como é a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar ou a Convenção de Espécies Migratórias, a CAMELAR, o Tratado Antártico que o Andrei apresentou, eles buscam seguir as decisões, que as decisões políticas sejam baseadas na melhor informação científica disponível. Mas, na prática, por todas essas características apresentadas, nem sempre o aconselhamento científico oferecido pelos painéis científicos que são adjacentes a essas reuniões, nem sempre as decisões políticas são ouvidas. E existem casos muito emblemáticos desse não ouvir o aconselhamento científico. E um deles é a CAMELAR, um deles é a ICCAT, um deles é a CCSBT, que foram os acordos que eu trabalhei em especial na minha tese de doutorado. E aqui eu vou apresentar em especial o caso da CAMELAR, que é a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, né, com o objetivo, então, de avaliar de que forma que o poder ouve a ciência e se isso garante uma eficiência em recuperação dos estoques. Quando eu estava fazendo meu doutorado, tinham esses 18 acordos de pesca e eram muitos para abordar num doutorado, eu precisava, então, escolher 3. E eu me baseei nesse trabalho de 2010, da Cooley, Suzuki e do Daniel Pauly, onde eles mostravam que a eficácia desses acordos, baseado em vários dados de estimativas de estoque populacionais, onde mostrava que a CAMELAR era um acordo considerado muito eficaz, a ICCAT era um acordo mediano e a CCSBT era um acordo com baixíssima eficácia. E a CAMELAR tinha esse mandato de regular os recursos vivos antárticos, a ICCAT, bluefin tuna e espécies como peixe-espada, marlin, né, atuns e afins, e a CCSBT, os acordos do atum do sul, né, os estoques do atum do sul. E aí, qual foi a lente teórica que eu usei? Que poderia ter sido uma abordagem semelhante à do Andrei, para a diplomacia científica, mas eu utilizei o conceito de comunidades epistêmicas. Esse conceito de comunidades epistêmicas, que para quem estuda as relações internacionais já deve ter lido ou já deve ter, de certa forma, tangenciado essa temática, ela faz parte da veia construtivista das relações internacionais, que teve um início bem marcante, emergente na década de 80, e que pontua diferentes pesos entre os fatores materiais e os ideacionais. Então, vamos dizer que nessa escolha de lente teórica entre o racionalismo, né, que seria o neorrealismo, o institucionalismo liberal, e o idealismo de um pós-estruturalismo, pós-modernismo, eu escolhi o construtivismo, e dentro do construtivismo eu fui especificamente trabalhar com construtivismo pragmático do professor Peter Haas, da Universidade de Massachusetts. E o professor Peter Haas, ele parte da ideia de que as ideias e o conhecimento
podem sim influenciar a maneira como as identidades são constituídas. Ou seja, como os atores, os agentes, o poder, né, a tomada de decisão, os países, podem definir seus interesses em função dessas identidades. Ou seja, a forma como os estados definem seus interesses vai depender de como eles se definem em relação aos outros atores. Né? E, nesse sentido, esses espaços de ordenamento regional para ordenamento pesqueiro passam para ser um local a produzir essas políticas convergentes, ou seja, onde pode florescer, constituir-se, formar essas comunidades epistêmicas. E como que elas se formam, essas comunidades epistêmicas? Ele passa, em especial, a definir alguns conceitos, porque a comunidade epistêmica ela não é necessariamente uma comunidade científica, ou o painel científico de um determinado acordo, ou de um determinado espaço de decisão. Ela precisa ter algumas características, como, por exemplo, seguir um conjunto de crenças normativas e princípios que use a mesma racionalidade para elaborar um conhecimento, que compartilhe as mesmas noções de validação, que tenha uma legitimidade, uma confiança entre os membros, ou seja, uma comunidade coesa, e que tenha um empreendimento político comum, ou seja, um conjunto de práticas comuns associadas, um conjunto de problemas para qual a sua para a sua competência profissional é dirigida. Então, você precisa avaliar essa comunidade científica para ver se ela se encaixa dentro dessa questão da comunidade epistêmica. E aí, nesse sentido, um espaço interessante para a gente abordar essa teoria, né, essa abordagem do professor Peter Haas, é observar o desenho desses painéis científicos, né? Porque esses painéis científicos, que são sempre acoplados aos acordos regionais, então você tem um painel científico da CAMLR, você tem um painel científico da ICCAT, você tem um painel científico da Convenção de Biodiversidade. Esses painéis científicos, eles obedecem a algumas dimensões, alguns critérios, como exatidão e acurácia. Então, você tem que estabelecer limites do quanto você conhece realmente, do quanto você pode afirmar aquilo ali, legitimidade e saliência, para que isso seja, de fato, politicamente aceitável. E essa ciência, né, segundo essa teoria, ela é menos bem-sucedida em oferecer essas soluções quando esse painel científico não representa confiança, quando esse desenho de painel científico se isola pouco da ciência, quando falta clareza nessas informações. Ou seja, para que a comunidade epistêmica de fato influencie a decisão, para que ela consiga mudar decisões, ela tem que ser bem reconhecida pela tomada de decisão. E aí, você aumenta esse aprendizado quando você melhora o desenho desse painel científico. E um pouco é isso o que acontece na CAMLR. E isso explica o porquê no trabalho do Daniel Pauly e da Kuli Suzuki, eles consideram a CAMLR como um tratado que tem 100% de eficácia em recuperação de estoques. O ponto levantado pelo Andrei anterior com relação às áreas marinhas protegidas, ela passa por uma outra discussão de soberania com relação ao território. Mas quando você está falando de discussão de recuperação de estoques, a CAMLR pode ser considerada um acordo de alta eficácia. Por quê? Ela tem o melhor desenho institucional quando comparado às demais RFMOs, os demais acordos regionais para ordenamento pesqueiro, que já vem, inclusive, se espelhando na CAMLR para melhorar algumas regras. Regras como fazer a gestão dos estoques na base ecossistêmica, ouvir melhor a ciência. A CAMLR já parte desse princípio. E por que ela parte desse princípio? Porque a sua própria história de criação, de construção, foi diferente dos demais acordos. A CAMLR foi criada no âmbito do Tratado Antártico, que, como o Andrei já muito bem apresentou, já é um tratado que foi construído visando a paz e a ciência. Os países integrantes da CAMLR já são países que, de certa forma, embora alguns deles sejam nações pesqueiras, tem nações pesqueiras e tem nações que não têm necessariamente interesse na pesca, mas têm um interesse na conservação. Então, você tem um equilíbrio maior
de forças. E é justamente por isso que na comunidade que discute a governança do oceano, a arquitetura, a agência, o desenho desses acordos, muitos deles argumentam e defendem que a CCAMLR não deveria ser considerada uma organização regional para o ordenamento pesqueiro, porque a CCAMLR ela traz componentes diferentes dos outros. Ela é constituída dentro de um acordo maior, né, dentro de um outro regime, né, dentro do regime antártico. Ela tem dimensões de conservação e manejo muito mais estabelecida que as demais OROPs, e ela traz já o princípio da precaução e a abordagem ecossistêmica que nos outros acordos têm vindo mais recentemente, em especial depois das avaliações que eles vêm passando, na ICAT e muitos outros, mas que vieram muito posterior à CCAMLR, que já foi construída desde a sua gênese nesse sentido. Então, mais recentemente, eu diria que os outros acordos começaram a emprestar lições da CCAMLR e, por outro lado, por conta do aumento da competição, da necessidade de se pescar mais, a CCAMLR também passou a ser um pouco mais similar às demais OROPs. A balança de poder entre países pesqueiros e não pesqueiros ficou mais equilibrada. Aumento dos países não necessariamente ligado ao Tratado Antártico aumentou. Então, essa correlação de poder na CCAMLR também foi se diluindo. Então, essa é uma discussão ainda bastante válida, se a CCAMLR é uma organização de ordenamento pesqueiro ou uma organização de conservação. E aí, para ficar um pouquinho mais claro, eu queria apresentar para vocês um caso específico da CCAMLR, que é o caso do Patagonian Toothfish, que a gente chama de merluza negra ou de Chilean Sea Bass, que é uma das espécies reguladas pela CCAMLR e que tem um valor econômico muito alto. Alguns países, inclusive, chamam essa espécie de peixe de ouro branco. E aí, como que eu explorei esse desenvolvimento dessa comunidade epistêmica na CCAMLR? Eu olhei, em especial, para o grupo de monitoramento ecossistêmico e manejo e observei, ao longo de 10 anos, qual era a recomendação científica e qual foi a decisão política acatada. E se você olhar ao longo dos 10 anos de avaliação nessa zona 43, que é a zona da merluza negra, todas as decisões, as management advices propostas pelo comitê científico foram acatadas pela plenária. Isso é muito raro, né? ICAT, isso por anos nunca aconteceu com relação ao bluefin tuna, foi acontecer muito tempo depois. E isso fez com que a relação entre a biomassa, que é a informação que a gente tem para ver se o estoque está se recuperando, mostrou que toda vez, ao longo desses 10 anos, conforme as decisões políticas eram acatadas, isso refletia em condições positivas para a recuperação do estoque. Ou seja, isso ilustra um caso de que, quando a comunidade científica consegue ser influente, fortemente influente na tomada de decisão, a gente tem um retorno positivo na recuperação. Isso garante uma maior eficácia para o acordo no sentido de recuperar o estoque, né? Também a efetividade de acordos internacionais podem ser discutidas sobre diferentes dimensões. Então, o que a gente conclui com isso? Que, em geral, a tomada de decisão pode sim ser influenciada pela política, pode sim ser influenciada pela ciência, e depende isso de várias dimensões. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Quais são os aliados, de que forma que ela acontece. Mas o que já se sabe, que é bem consolidado na literatura, é que vai influenciar muito o desenho institucional desse acordo, a forma de trabalho e o quanto que esse comitê científico é de fato reconhecido pela plenária, pelos países, né? Então, isso depende muito da indicação do comitê científico, o quanto ele é isolado da política, para você garantir legitimidade e saliência para esse painel científico. E no caso da CCAMLR, quando comparada a muitas organizações regionais de ordenamento pesqueiro, ela é a que apresenta o desenho de painel científico que mais propicia essa troca entre a ciência e a política, além dela garantir que as decisões têm que ser baseadas em consenso e na melhor opinião científica disponível. Então, nesse sentido, a comunidade epistêmica, ela atua através desse desenho institucional, não necessitando de qualquer pressão para torná-lo válido. Porque, inclusive, no caso da CCAMLR,
as ONGs que são presentes, como a Coalizão Antártica, ou como o COUTO, que é uma organização de empresas pesqueiras, elas podem ocupar a plenária, participar da plenária, mas não participam também do comitê científico, ou seja, o painel científico da Câmara, ele é isolado da política, isolado de influências de advocacy e muito mais voltado para as decisões científicas, o que garante legitimidade para suas decisões e uma maior confiança do poder político nessas decisões, nesses aconselhamentos. Então, em resumo, era isso que eu queria acrescentar e agradeço a participação. Obrigada. Obrigada, Leandra. Eu vou já começar com as perguntas para a gente ver se a gente consegue responder todo mundo. Eu vou começar com uma pergunta mais geral, que é sobre as agendas de pesquisa. Sobre as agendas de pesquisa sobre as regiões polares são bastante interdisciplinares, inclusive com uma intersecção entre ciências sociais e humanas. Vocês possuem sugestões sobre os passos que devem ser seguidos para quem pretende realizar pesquisa sobre o tema? O melhor caminho seria procurar diferentes formações em diferentes disciplinas? Não sei quem quer começar. Eu posso começar porque, na verdade, se você olhar para nós dois biólogos falando sobre... Então, sim, você tem... É muito difícil. A gente não é treinado na universidade para ser transdisciplinar. E há um movimento enorme no mundo para que haja mais transdisciplinares. Mas é um inferno ser transdisciplinar. Eu não recomendo a ninguém. É muito complicado, porque você tem que dominar alhos e bugalhos ao mesmo tempo. Mas em se dominando isso e lidando com duas comunidades epistêmicas completamente diferentes, com valores diferentes, com encheção de saco diferentes, você acaba tendo um resultado que é belíssimo. Você vira essa criatura esquisita que eu e a Leandra a gente virou, mas que consegue ver o mundo de uma forma mais holística, como a realidade é. Então eu te pergunto, se a ciência é a gente desvendar a realidade, que outro caminho? Não tem. Então é sofrido, mas vale a pena. Eu acho que se eu tivesse pensado sobre a minha formação ser interdisciplinar, talvez eu não teria percorrido esse caminho, mas na verdade eu não pensei nela estrategicamente. Eu fui realmente movida por esse espírito que o Andrei colocou, né, de você desvendar. Então, acho que a Veridiana colocou no começo, né, eu sou bióloga de formação, fiz meu mestrado com comportamento animal, eu estudei boa parte da minha vida grandes cetáceos, mas sempre, minha pesquisa sempre era, vamos estudar estoque, comportamento, ocorrência de baleias para dar subsídio a um plano de manejo. Eu sempre tive um pezinho nessa articulação Science and Policy. E aí, quando eu cheguei no finalzinho do mestrado, eu trabalhei em algumas ONGs, e o meu trabalho era acompanhar as organizações internacionais, das quais eu não sabia nada, do funcionamento, da arquitetura, da agência, eu nunca tinha estudado relações internacionais. E eu ficava ali com o meu olhar de bióloga pensando, gente, mas como é que pode ter todas essas normativas, esses acordos, essas políticas, e a biodiversidade continuar diminuindo? E aí eu falei, gente, alguém deve estar estudando isso, não é possível que ninguém está olhando isso. E aí eu saí uma vez de uma reunião da Comissão Internacional da Baleia e falei, gente, não, tem alguma coisa errada. E eu fui procurar uma professora no Instituto Oceanográfico, falei que eu queria entender por que esses acordos não funcionavam. E ela falou para mim, Leandra, sinceramente, não é aqui que você vai estudar, atravessa a rua, tem um instituto ali chamado Instituto de Relações Internacionais. E aí eu fui lá e conversei com alguns professores, falei, olha, eu tenho essa questão, e os professores falaram, tá aqui esses livros, essa discussão ela é feita aqui, você é super bem-vinda, lê aqui e faz essa disciplina como ouvinte. E eu fiquei encantada, porque sim, realmente, essa discussão já era feita há muito tempo, eu que não sabia. E aí estudei muito, ralei muito nos 4 anos de Relações Internacionais. A Ana fala que eu sou uma bióloga internacionalista, e eu realmente me acho uma bióloga internacionalista, porque eu estudei muito Relações Internacionais, não sabia nada. E aí eu comecei a ver que, realmente, para a gente dar conta desses problemas
do mundo é necessário o olhar do biólogo, do sociólogo, do matemático, do economista, e quando você consegue avançar essas barreiras, você consegue olhar diferente, você tem um olhar com mais dimensões, então se torna muito interessante. Mas, por outro lado, o mundo não está preparado. Então, depois que eu terminei o doutorado, você começa a procurar concurso, né? E aí você vê que os concursos querem um profissional que seja graduado nas relações internacionais com doutorado nas relações internacionais. Na biologia, eles querem o zoólogo. E aí você ainda não se acha. Mas eu vejo que no mundo isso já está mudando muito. No Brasil isso também está mudando, mas é aos poucos. Então, acho que se a gente pensa, a gente não ousa. Mas quando a gente ousa, parece que você enxerga um mundo diferente. Então, eu gosto muito da minha formação, quando as pessoas falam, a Leandra mudou de área. Eu não mudei de área. Para mim está muito clara a minha área. Eu trabalho com governança do oceano. E para ela, eu uso o meu conhecimento sobre biomassa, recuperação de estoques, para entender como que os dois mundos estão conversando. Então, eu acho fantástico. Mas é um desafio tremendo, porque você não se encontra nos espaços. É diferente, você vai preencher aquela ficha que pergunta a profissão, você não sabe o que você coloca, você fica meio numa crise de identidade. Então, é complicado, mas é muito interessante. Eu recomendo, eu acho que eu vou, diferente do Andrei, eu recomendo, mas eu falo, esteja preparado, porque é um desafio enorme, mas é um desafio que vale a pena. Legal. A gente tem uma pergunta aqui que é mais sobre geopolítica. Como as Europes estão lidando com os estresses no Mar Sul da China, visto que é uma região com muitas questões em aberto, disputas territoriais? Bom, no caso das Europes, o que acontece? Né? O Andrei até colocou. Eu acho que a ICAT é a única. Eu acho que a ICAT é a única que parte das suas decisões não é consenso, é por 3/4, por maioria de votos, mas a maioria é consenso. Então, o que acontece? Em locais que o conflito é muito intenso, é muito difícil chegar numa decisão de consenso. Acaba que a decisão tomada, ou a decisão final, vira uma grande panaceia. O que é uma panaceia? Uma decisão fácil, rápida, que todo mundo consegue acordar, mas que a eficácia dela é muito baixa. Isso também é um assunto muito já explorado na literatura. Então, se a gente tem que chegar num termo que satisfaça a Leandra, satisfaça o Andrei, satisfaça a Veridiana e a gente não tem o menor interesse de colaborar, é muito difícil a gente chegar em alguma coisa que vai ser realmente eficaz. Né? Então, acaba que se a gente chega em algo eficaz, a gente vai dar uma burlada. E se a gente chega em algo que a gente vai realmente cumprir, que vai ser vinculante, né, que vai ser binding, a gente acaba chegando numa coisa tão flexível ou muito mais fraca que você não vai ter muita eficácia. Então, acaba que você fecha um acordo que é um pouquinho bom para mim, um pouquinho bom para Andrei, um pouquinho bom para Veridiana, mas a gente não tem tanta eficácia em termos de... em resultado, em especial para as questões ambientais. Então, eu acho que a gente tem muito, para a questão dos estoques pesqueiros, né, nas Europes, a gente tem muito o problema do free riding, que seria o quê? Aqui eu quero pescar X, o Andrei quer pescar Y, a Veridiana quer pescar Z. Mas não vai dar para todo mundo pescar isso, porque o limite do estoque é 100. Vamos dividir 33 para cada um? Não, mas o Andrei vai conseguir pescar mais. Não, mas vamos fazer 33? Aí a gente divide igual esse estoque, mas quando a Leandra, que tem um barquinho muito pequeno, não estiver vendo, o Andrei vai lá e vai pescar um pouco mais. Então, você burla esse acordo, mas você chega num acordo. E aí você tem um problema, que é também muito já debatido na literatura, que é a falta de compliance, né? E a falta de você reportar essa vazadinha no acordo. Então, você acaba deixando ele com baixa eficácia. E eu acho que esse é o maior problema nessas áreas mais conflituosas. Certo. Sobre fragmentação institucional, eu vou fazer um bloquinho agora aqui de 3 perguntas para a gente acelerar. Primeiro, a relação existente entre o Tratado da Antártica e vários outros tratados e regimes não gera áreas de normas conflitantes? Como isso tem sido lidado na diplomacia hoje? Segunda questão, as regiões polares possuem governanças específicas, mas ao mesmo tempo estão integradas em várias outras áreas de governança do sistema terrestre. Como a governança dos oceanos e da pesca impactam na governança do Ártico e da Antártica?
E a terceira, como as RFMOs lidam com a dualidade entre a liberdade nos mares e as restrições de pesca, levando em conta a questão do enforcement das regras para não membros dessas organizações. Eita! Muitas perguntas, muita coisa. Muitas perguntas que dariam 2 horas da gente conversando aqui. Deixa eu tentar pegar, né, Leandra, se você me permite, eu tentar pegar onde que se lidam. Eu vou falar do ponto de vista acadêmico, porque eu vi que as perguntas são acadêmicas, mas eu quero trazer do ponto de vista experimental. Do ponto de vista acadêmico, a Convenção do Direito do Mar, ela é para o oceano todo. Então, ela inclui o Oceano Austral, em termos de área internacional, ou seja, se aplicam as liberdades, né, de pesquisa, liberdade de passagem, etc. A mesma coisa para o Ártico. O que ocorre é que a Antártica é um continente, de fato, né? E ela tem um tratado específico. O Ártico não é. O Ártico é uma miríade de espaços territoriais e áreas internacionais que é um full-de-voo de caçarola. É complicado, né? Ainda mais agora que ele está derretendo, né? Então as coisas vão piorar. Então, eu vou focar na parte da Antártica. Então, assim, sim, a UNCLOS é aplicada ao Oceano Austral da mesma forma que ela é aplicada ao Atlântico, Pacífico e Índico, mas o fato de você ter o Tratado da Antártica anterior à Convenção do Direito do Mar fez com que aquele lugar, só aquelas abaixo do paralelo 60, né, ou seja, 1/3 do planeta, ficasse sob a coordenação desse clubinho de 29 países. E é isso, né? Então, efetivamente, agora do ponto de vista de policymaker, efetivamente, tudo que a UNCLOS faz ou tenta fazer para implementar a convenção é barrado do paralelo 60 para baixo. Porque a partir dali, quem toma conta, quem faz a governança e quem negocia são outros países, são 29 países, né, que também são membros da UNCLOS, tá? Para deixar isso bem claro. Mas há meio que um acordo de cavalheiros de que os regimes não se sobreponham, né? Em termos legais, não há sobreposição, é muito claro, né? A área internacional é a alto mar e a área solo e subsolo marinho na Antártica, no Oceano Austral é igual. Não tem nenhuma divisão territorial, né? O problema vai ser se o tratado for suspenso, revogado, porque aí você tem a Antártica dividida feito pizza, e isso vai incluir espaços marinhos, né? Então, além das áreas que você tem conflito, que são sobrepostas, especialmente onde a gente tem estação, você vai ter espaços marinhos condizentes, né? Ou seja, zona econômica exclusiva, né? Plataforma continental e extensão da plataforma continental e por aí vai, mar territorial e tudo. Aí vai ser eu espero, aí eu volto com a biologia, porque isso vai dar um problemão. Agora, sobre as RFMOs, né? Que, aliás, Leandro, pô, trouxe interesse, né? É porque são muitas, né? E elas são diferentes, né, entre si. Então, assim, eu acho que em termos de o curso de hoje era em especial sobre as agendas de pesquisa, né? E eu acho que tanto o que o Andrei trouxe da diplomacia científica, quanto essa abordagem construtivista, né? Que eu, pelo menos na USP, eu sentia muito que era menos utilizada, né? Menos abordada, talvez, nas pesquisas. Eu acho que as RFMOs, a Antártica, o Ártico, eles trazem uma oportunidade de avançar no conteúdo epistêmico, intelectual enorme, porque assim são vários, dentro da Câmara, são vários estoques pesqueiros que são manejados, são várias temáticas, né? No finalzinho da minha tese, a Câmara foi um dos meus últimos capítulos. Eu tomei mais conhecimento desse ponto que o Andrei trouxe, sobre a criação de áreas protegidas, que vira uma outra dinâmica, porque é interesse de outros países, não necessariamente o país que está mais interessado no ouro branco, está interessado, né, no Patagonian to Fish, está interessado na criação de áreas marinhas, então muda o equilíbrio de forças e a dinâmica de poder. Então, eu acho assim, que tem uma oportunidade imensa de estudo. E agora, mais recentemente, ligando um pouco com essa pergunta da fragmentação, né, da governança do oceano, a gente tem uma governança
global do oceano regida por muitos diferentes acordos, né, que foi aquela sopa de letrinhas que eu mostrei no início, e que, ao mesmo tempo que tem sim uma fragmentação, ela tem também as suas sobreposições, as suas conexões. Eu notei muito, olhando essas 3 Europes, que, por exemplo, em termos de diplomacia científica, muitos cientistas que acompanham, que são indicados pelo Brasil, pelos Estados Unidos, por diferentes países, para ser painel científico na Câmara, são também da ICAT, são também da CCSBT. Então, você tem, assim, sobreposições e conexões entre esses tratados todos que operam. E aí, agora, recentemente, tem a bola da vez, que é o Biodiversidade Além das Jurisdições Nacionais, que vem para suprir uma outra lacuna que se evidenciou porque a Convenção da Diversidade Biológica não aborda a biodiversidade em áreas internacionais, e então evidenciou-se uma lacuna, e justamente no momento onde está uma corrida gigante pela mineração, pelos recursos genéticos marinhos. Então, gera uma outra possibilidade de você compreender de que forma que esse regime do oceano é formado, é constituído, e quais são as dimensões que moldam. Então, eu acho que tem uma área de pesquisa assim, incrível e interessantíssima. Assim, Só que, ouvindo o Andrei falar, eu já fiquei pensando, caramba, dava para a gente estudar isso, dava para a gente pensar. Eu espero que, né, todo mundo que esteja aqui com a gente hoje também pense sobre isso e faça pesquisa no oceano, porque quando a gente fala em meio ambiente, em relações internacionais do Brasil, todo mundo pensa em clima, pensa em Amazônia. Gente, é muito legal a Amazônia e clima, mas o oceano é fantástico, é magnífico, e tem, assim, dimensões interessantíssimas na área das relações internacionais para serem abordadas. Então, é muito legal. Certo, a gente tem uma pergunta para os dois aqui. Como os palestrantes veem a atuação dos países sul-americanos no combate à pesca ilegal no Oceano Antártico e arredores? Os países sul-americanos no combate à pesca ilegal na Antártica? No Oceano Antártico e arredores. Ou arredores ao resto do planeta? Não, tô brincando. Não, tô brincando. Na verdade, os chilenos e os argentinos são advogados ferrenhos da manutenção do estoque de pesca. Mas veja bem, não é uma questão de manter os estoques, né? Aí vai muito da minha opinião, e a Leandra pode me ajudar nesse debate. É mais pelo poder de dizer não, e por eles e nós também não termos a capacidade exatamente de pescar, né? A gente não pode explorar os nossos recursos pesqueiros aos quais a gente tem direito, né? As nossas cotas de pesca, por uma falta de capacidade. E a mesma coisa se aplica aos nossos irmãos. Então, a gente poder barrar o processo de países como o Japão e outros que são os pescadores ferrenhos, ou até mesmo negociar as nossas cotas e vender as nossas cotas e ter um ganho comercial e econômico com isso, são as forçantes muito maiores do que manter os estoques pesqueiros, de fato, né? Isso é uma discussão que, para os países do sul global em geral, acontece muito mais no nível científico, ou seja, a gente segue muito mais a recomendação dos cientistas, porque o impacto econômico para a gente não é muito grande, né? Então, a gente se interessa mais mesmo pelo viés ambiental. O que você acha, Leandra? Eu acho que o Brasil começou a acompanhar essas discussões mais, o Brasil certamente, mais pelo viés ambiental, não tem um interesse pesqueiro. O interesse pesqueiro é mais da Argentina e Uruguai. Então, em especial, o Uruguai já teve várias embarcações, inclusive notificadas pela Câmara por pesca ilegal ou pesca fora das jurisdições. A Argentina, se não me engano, também. O Uruguai, eu tenho certeza. A Argentina precisaria checar. Então, eles têm um interesse na pesca muito maior do que o Brasil tem na Câmara. Então, o Brasil, sim, participa mais pela importância da diplomacia, pela manutenção da paz, da ciência, e, claro, por um interesse talvez futuro, porque a gente ainda não tem, ainda não pratica uma pesca que tenha, de fato, uma importância econômica como a pesca tem para a Argentina e para o Uruguai na região antártica. Então, acaba que dos registros de encontros dos quais eu acompanhei nos últimos 10 anos, que foi 2004 a 2014, o Brasil
votava, por mais que tinha interesse voltado à conservação, em alguns momentos votou contra as áreas marinhas para apoiar outros países, porque eles estavam juntos em outros tratados. Então, era um acordo de, vou votar junto com a Argentina aqui, porque a Argentina não está tão favorável a essa área marinha, porque é uma área de pesca para eles. Então, mais nesse sentido, mas não porque não tivesse interesse. Então, assim, não vi uma articulação nesses 10 anos, 2004 a 2014, uma articulação sul-americana, mas sim um companheirismo, um compadrio muito grande entre os países na hora de escolher o seu voto quando não tem necessariamente um interesse econômico envolvido. Um pouco mais nesse sentido, mas também não tenho tanta informação sobre o quanto isso economicamente é importante para os países como a Argentina e o Uruguai. Não sei se a Ana tem alguma informação nesse sentido e quer acrescentar alguma coisa. Bom, não sei, vou continuar. Qualquer coisa, Ana Flávia nos interrompa. Sobre diplomacia científica, quais os outros tipos de diplomacia científica estão em alta no mundo? Para o professor Andrei, especificamente essa. Na sua opinião, quais as outras formas podem surgir, outras formas de diplomacia científica podem surgir a seguir? E, em geral, para os dois, quais os benefícios sociais e ecológicos prevalentes na diplomacia científica? Quais os benefícios que costumam ser expressos nas negociações diplomáticas informadas pela diplomacia científica? Ok. Obrigado, mas eu não sou professor. Só Andrei tá bom. O que está em voga atualmente é porque aquela classificação que eu mostrei para vocês, ela foi feita em 2010, num evento. Então, você tem diplomacia na ciência, para a ciência e etc., mas quase ninguém usa isso, de fato. Eu digo usa no sentido de efetivamente praticar a diplomacia científica. E uma coisa muito importante ficou de fora nessa discussão, que foram os interesses nacionais e como eles, na verdade, formulam tudo, né? Então, dependendo dos interesses nacionais que você tem, um país vai advogar por um sentido ou por outro, e isso acaba influenciando todo o processo de negociação. E então, em 2018 veio uma outra publicação, na verdade de um cara que nem eu, assim, um burocrata que trabalhava para o governo da Nova Zelândia, acabou virando acadêmico, e ele trouxe muito da experiência dele e falou, olha, os interesses nacionais são importantes, então a diplomacia científica tinha que ser categorizada de acordo com isso, interesses puramente nacionais, regionais e globais, e os equilíbrios que haveriam entre esses interesses. Aí, na sequência, já veio uma outra publicação falando que não é nada disso, que, na verdade, quase todos os papers publicados na área vêm de gente que faz o assunto, são os praticantes, e pouquíssima coisa está baseada no construtivismo, realismo e etc., que a Leandra apresentou, e que, na verdade, esse é um campo que precisa muito mais de evidência empírica e de trabalhos teóricos, e que a gente vai demorar mais aí 30 anos pensando nele para chegar na conclusão do que de fato é. Experiência. O que eu vejo acontecendo nas negociações internacionais é uma coisa que fica muito de fora quando a gente fala sobre a diplomacia científica, é a participação do que eles estão chamando agora de diplomacia pública, né? A participação de outros atores, outros agentes diplomáticos que não são exatamente os diplomatas. E nesse sentido a indústria vem com força total, porque ela não é exatamente um representante do Estado, mas ela é parte dos interesses nacionais quando é negociada. E aí a estratégia, o Brasil, por exemplo, não tem uma estratégia de diplomacia científica, mas tem uma de diplomacia da inovação, que é uma tentativa de fazer a diplomacia científica abarcar o setor produtivo e começar a pensar em ecossistemas de inovação. Se eu fosse te apontar um lugar para onde o mundo está indo, eu olharia para o regime do oceano e para o regime do clima, para ver como essas forças estão se encaixando atualmente. E um outro regime interessante para se olhar nessa mesmo ínterim é o da internet, da segurança cibernética. Porque, e agora o Covid, né? Claro, o Covid virou diplomacia científica da inovação, diplomacia você pode chamar do que você quiser, porque a gente está bem nessa época da epistemologia que a gente pode dar o nome que quer, sabe? Se eu quisesse falar de diplomacia oceânica, podia, tem diplomacia da água, você escolhe, diplomacia do esporte, então você pode brincar, o que é uma parte muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, efetivamente, enquanto agente de governo, o que eu vejo acontecer é a aproximação que a gente está querendo ter do setor privado, como até investidor, né, da ciência, ela também é refletida em grupos multinacionais. Então, há uma diplomacia que acontece dentro das próprias empresas que ninguém está olhando.
E eu acho que essa vai ser a próxima virada de página da diplomacia científica, de como é que, por exemplo, o Google e grandes empresas, Microsoft, etc., estão fazendo diplomacia dentro das próprias corporações e como que eles estão influenciando os governos locais, né? Tem uma pergunta aqui, Leandra, desculpa, depois, só porque ela encaixa aqui, que fala que se existiria algum perigo para a democracia, uma diplomacia científica forte com grande influência de cientistas nas decisões, e não por representantes do Estado, no caso. Pode ser, tu colocaste a questão da indústria, talvez, nesse sentido. Então, essa questão aparece na diplomacia polar, essas outras influências? Interessante até de pensar, né? O Andrei estava falando, eu estava pensando como uma das formas de estudar a comunidade epistêmica e até dialogar com essa questão da diplomacia científica. Eu estou recente fazendo um levantamento sobre isso. É interessante de você olhar a lista de participantes nas delegações e comparar ele entre os acordos, por exemplo. Então, e ver, algumas questões passam pelo desenho mesmo institucional, então o que o acordo permite ou não. Então, por exemplo, na ICAT, as ONGs podem participar do comitê científico, desde que elas tenham funcionários, né, representantes que tenham um background científico, então elas são aceitas, elas fornecem dados, elas participam das discussões metodológicas, tem acordos, por exemplo, que não permitem. E aí, o que acontece? A gente tem um caso interessantíssimo, que até foi um artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Política Internacional, que o Andrei e a Ana Flávia conhecem muito bem, que é do professor Fábio Razin, que recentemente a gente perdeu para o Covid. Por quê? Ele é um cientista, um engenheiro de pesca, com muita experiência em avaliação de estoque. Ele começou a acompanhar a ICAT há 30, 40 anos atrás como cientista, mas com uma frequência com uma presença muito frequente em vários comitês científicos. Aí o que acontece? Você passa a entender toda a arquitetura da ICAT, todo o funcionamento. E chega uma hora que eu acho que dependendo do perfil dessas pessoas, o cientista realmente não consegue ficar ali naquela caixinha chamada painel científico. Ele vai lá falar com o diplomata e fala, olha, isso aqui não está legal. E aí, na próxima reunião, o diplomata fala, poxa, aquela pessoa é boa, vou chamar ela para a delegação, para a plenária. Aí, essa pessoa, esse cientista, ou essa cientista, passa a ir no comitê científico, passa a ir na plenária. E aí, quando ela vai na plenária, ela tem acesso aos negociadores. E aí, como que ela faz para ela ficar ali de cientista quietinho, só faz? Não, ela vai lá e ela advoga por aquela informação. E ela tem, de verdade, esse papel, muito bem explicado pelo Andrei, do diplomata científico também, onde ele leva esse conhecimento, ele cruza a barreira do painel científico. O Fábio, no caso, ele chegou a ser presidente da plenária, ele foi chairman, ele é um cientista. Então, você tem essa fronteira entre a ciência e a tomada de decisão, ela é uma fronteira fluida. E eu não vejo isso como uma ameaça à democracia, porque o cientista, ele é racional, ele tem a racionalidade, o fato, a metodologia, a hipótese, a pergunta, mas ele também é um ser humano, né? Então, ele também tem a capacidade de entender o jogo da política e participar. Aonde tiver abertura, ele vai fazer. Na comissão, eu já vi isso acontecer na ICAT, esse foi um caso que eu descrevi academicamente, cientificamente, com métodos e tudo, está na RBPI, mas eu já vi isso acontecer na Comissão Internacional da Baleia, e estou falando de Brasil, deve acontecer, isso na União Europeia é muito frequente. Os cientistas fazem parte da delegação política das reuniões. Então, assim, eu não vejo isso pessoalmente como uma ameaça à democracia, mas eu acho que é interessante a gente olhar que também tem vários tipos de cientistas, e os interesses dos cientistas também são diversos. Então, se a gente olhar as delegações da plenária, a gente também consegue inferir sobre o interesse dos estados. Então, por exemplo, se você olha a delegação da ICAT do Brasil, ela é basicamente feita por cientistas da engenharia de pesca, tá? Ela é basicamente formada pelo Sindicato de Pesca Industrial e pela Secretaria de Pesca, ou Ministério da Pesca, que já foi várias coisas no Brasil. Então, ela é uma delegação, num termo muito genérico, pesqueira.
Se você olhar a delegação dos Estados Unidos, tem ONG na delegação dos Estados Unidos, ONG ambientalista. Aqui não tem, no Brasil não tem, por diferentes variáveis explicativas, ou porque não tem ONGs atuando com esse tema, com esse estoque, ou porque o Brasil não convida, enfim, aí a gente é uma pergunta de pesquisa interessante para ser explorada. Por que a delegação brasileira na ICCAT é formada majoritariamente por interesses pesqueiros e não de conservação do estoque? Se você olhar a nossa delegação na Câmara, é outro público. Se você olhar a nossa delegação no BBNJ, é outro público, muito mais focado em pessoas de segurança e marinha. Então, a formação da delegação dos países nessas organizações internacionais é uma agenda de pesquisa interessante para explorar, porque diz muito sobre o interesse. É uma delegação formada majoritariamente por interesses da indústria, certamente, o país está permitindo que a indústria tenha um peso grande nessa discussão. Um país que forma sua delegação com ONGs ambientalistas está dando um outro claro sinal. Eu lembro que para a questão climática isso era uma questão, que a delegação do Brasil era enorme, era uma das maiores delegações. E tinha de tudo naquela delegação, tinha parlamentares, tinha ONGs ambientalistas, tinha cientistas, tinha indústria do petróleo, indústria renovável. Então, assim, eu acho que a escolha da delegação diz muito sobre o posicionamento de um país. E isso é uma coisa interessante da gente explorar. Eu posso pegar essa linha rapidinho, porque eu quero ser o advogado do diabo, com dois conceitos. O primeiro é o seguinte: as reuniões da Camelar, por exemplo, elas são fixas em Hobart, na Austrália. Nunca consegui mandar ninguém. É muito sofrimento. Então, assim, a delegação do Brasil na Camelar, você pode olhar os últimos 30 anos, é geralmente o diplomata que está lá no posto e que entende rosca de pesca. Então, assim, ou de pesca, ou de Antártica, mas é quem aconteceu. E tiveram vários anos que a gente não conseguiu mandar ninguém. Então, tem outros fatores, assim, que dizem uma realidade, né, do que a gente tem. E a outra coisa existe um viés que também traz essa questão da política do cientista ser um agente de política mandado. Então, você tem casos, por exemplo, de espionagem industrial acontecendo debaixo do manto de diplomata científico, né? O cara era um attaché de ciência no país, na embaixada, um cientista, e, na verdade, o cara era um espião industrial. Então, realmente, a gente tem que ter a capacidade de olhar de todos os prismas. Eu não iria tão longe, como a Leandra disse, eu não acho que seria uma afronta a democracias, mas eu acho que muita coisa poderia acontecer, né? Eu concordo com a Leandra, não é uma afronta à democracia em si, mas eu acho que muita coisa poderia acontecer se a gente romantizar demais o papel da ciência na diplomacia. A Leandra falou agora um pouco sobre possíveis agendas de pesquisa e por onde andar. A gente tem outra pergunta mais ou menos nesse sentido, que vocês poderiam apontar quais são algumas das grandes questões de pesquisa ainda a serem respondidas sobre regiões polares, quais os maiores interesses de pesquisa sendo desenvolvidos pela academia agora e quais as perspectivas para o futuro, e vou emendar na outra já. Qual o espaço para essas agendas de pesquisa atualmente no Brasil ou no exterior? Como se pode atuar nessa área, além do meio acadêmico e da pesquisa nas universidades? Eu acho que a gente vai ter que conversar com a Ana e com a Veridiana para fazer um mini curso número 2. Essas Leandro, perguntas eu vou embora depois dessas perguntas. Eu não sei nem por onde começar. Ai, meu Deus, mas bom, sinal que o tema é interessante, né? Que eu acho que tem muita coisa mesmo para a gente estudar e explorar. Eu acho que a agenda de pesquisa é muito ampla e restrita, assim, e para diversos olhares, né? Tem vários. É interessante pensar, acho que o André colocou ali também na fala dele, né? Que agora a gente deu início à década da ciência oceânica. Porque é uma oportunidade maior do que isso, né? A década da ciência oceânica. E assim, eu acho que eu parto de uma ideia, acredito que o Andrei também, que essa ciência oceânica não é só o oceanógrafo, né? São todos os tipos de ciência que possuem uma interface com o oceano. Cabe economia, relações internacionais, sociologia, antropologia, geografia, biologia, né? Oceanografia. Então, poxa, tem uma agenda de pesquisa aberta para você poder olhar, mergulhar e decidir o assunto e a dimensão que você quer explorar. Tem
Tem assuntos que, para as relações internacionais, tangenciam tudo. Dá para você discutir segurança na ciência oceânica, defesa na ciência oceânica, ciência na ciência oceânica, né? Democracia na questão oceânica. Então, nossa, é uma agenda enorme. Eu vejo uma tendência muito grande em discutir arquitetura, mas talvez também, eu não consigo dizer isso porque não é resultado de uma pesquisa, talvez seja resultado do meu próprio interesse, então eu vejo muitas coisas saindo sobre arquitetura de acordos, né, e o papel dos atores, mas esse é o meu interesse de pesquisa, então acaba que eu tenho lido muita coisa sobre isso e posso achar que esse é um tema emergente, mas é porque parte do meu interesse, então eu acho que tem muitos temas para ser explorado e tem muita coisa legal saindo. Eu concordo com a Leandra, mas eu vou puxar para o lado, porque é muito difícil você começar um doutorado depois de passar tanto tempo burocrata. Então, eu estou sentindo falta da liga do uso disso, da aplicabilidade. Então, uma área que eu tenho particularmente me dedicado muito é o engajamento público com a ciência, né? Como que a sociedade se envolve com a ciência. E aí você entra na misinformation, que é misinformação, eu não sei qual é a tradução disso, desculpa, mas de fake news e Desinformação, Andrei. Desinformação, obrigado. É porque em inglês tem uma distinção entre disinformation e misinformation, porque a misinformation te leva para pensar errado, sabe? E ela é feita de propósito, ela faz parte de uma estratégia, né? Então, a ciência é muito usada e a gente está vivendo agora um trend no mundo de desconfiança da ciência, apesar de que os cientistas ainda são os elementos sociais, as figuras sociais mais confiáveis em muitos países, né? Isso com dados obtidos em questionário. Mas ainda assim a gente vê um crescimento enorme da difusão das fake news e um comprometimento da qualidade da ciência. E eu julgo é péssimo, né? Eu acho, no maior achismo empírico possível, que boa parte disso é da diaba da torre de marfim da academia. Então, a academia é muito fechada nela mesma, ela não vê um fim, ela não vê uma aplicabilidade, ela, na verdade, muitas vezes não está nem aí para essa aplicabilidade. E a década, como a Leandra trouxe, ela faz essa força para que a gente implemente o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14 e que a gente implemente uma participação maior. Então, por exemplo, coisas que eu tenho me debruçado sobre. Como que diabos o método científico, na forma como nós conhecemos hoje, né, ou seja, Kuhniano, Popperiano, vai para onde você quiser, como esse método científico vai incorporar o conhecimento tradicional, indígena e local? Não tem como, não há. Pelo método que a gente tem, não há. Tem uma teoria muito interessante, feita em 93 por um cara, um argentino fantástico, que estava trabalhando na Noruega até outro dia, mas a merda da pandemia me impediu de ir lá visitar e sentar e conversar com ele, que é a teoria do mundo da ciência pós-normal. Eu sou apaixonado por isso, porque a ciência pós-normal, ela fornece um frame que você coloca a tomada de decisão dependente da participação de todo mundo. E todos os que têm uma voz, todos que têm uma necessidade em relação àquele problema, que tem um stake, né, como a gente fala, eles têm que participar do processo decisório. Então, eu tenho olhado muito a participação da sociedade, informando a ciência de volta, e pelo viés dessa teoria da ciência pós-normal. Mas, como a Leandra disse, isso é um achismo no mais alto dos meus achismos, mas o que de fato eu acho que falta é um engajamento com a sociedade, com um cristão que está do seu lado, entendeu? Que recebe mensagem no WhatsApp todo dia falando merda. Gente, eu teria mais algumas perguntas, mas visto que estamos chegando ao final do nosso teto do horário, eu vou deixar e vou agradecer vocês. Obrigada, Andrei. Obrigada, Leandra. Quero lembrar do encontro de sexta-feira, às 10h30, onde vão estar os outros professores e pesquisadores, onde a gente vai poder fazer novas perguntas e eles conversarem entre eles. E é isso, não sei se a Ana Flávia quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Obrigada, Viridiana. Eu queria só agradecer a Leandra e o Andrei pelos todos os ensinamentos, pelas ideias, os nossos dois queridíssimos biólogos internacionais, que são a ponte com a biologia,
eles muito educadamente não usaram seus superpoderes biológicos para mostrar para a gente de relações internacionais que a gente não sabe nada. E então, serei eternamente grata por essa elegância, por essa doçura. E eles levantaram muitas questões interessantes, respondendo as perguntas que já eram excelentes. Então, uma delas importante para sexta-feira é tentar mostrar como as negociações avançam, como funciona a governança polar. E os dois falaram vários temas muito interessantes, que mostram que as negociações não são processos lineares. Assim, o Brasil tem um interesse nacional bonitinho, muito bem definido, vai para a negociação muito bem preparado, chega na negociação, e a negociação é aquela convergência de interesses ou de expectativas, como vocês aprenderam na teoria de regimes. Não é nada disso. Né? Há um sistema de negociação política muito mais complexo que precisa ser analisado, porque realmente faltam estudos atualizados e com a perspectiva brasileira ou sul-americana ou latina sobre os temas. Então, eu só queria deixar os meus agradecimentos aqui a todos vocês, e Veridiana também, pelo trabalho de moderação, e convidar todos para assistir a aula da professora Karina sobre o direito, que vai estar disponível no YouTube junto com hoje, e sexta-feira nos encontramos para continuar esse debate. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer. Desculpa se eu usei palavras de baixo calão, mas é porque a gente é tomado pelo momento. Ótimo, obrigada. É a paixão. Agradecer a Ana Flávia e a Veridiana, adorei essa oportunidade, achei sinistro o nível das perguntas, eu estou impressionadíssimo, eu, na verdade, me dou maior vontade de abrir uma cerveja e a gente começar a falar sobre o assunto, eu acho que a gente tem pano para manga. Estou à disposição. E quem quiser me achar, estamos nas mídias sociais. Obrigado. Também foi um prazer e nos vemos por aí. Obrigada, Ana. Obrigada, Veridiana. Obrigada, Andrei. Tchau. Tchau. Tchau, gente.